Toda decisão deve ser bem pesada, por isso a estátua da deusa da justiça segura uma balança. Bem-vindo, aqui tem notícia e opinião, a minha, que o Senhor abençoe a edição de número 52, nesta sexta-feira, dia 28 de abril de 2023. No fatídico 8 de janeiro, uma mulher entre as centenas que seguiram até a Praça dos Três Poderes pichou a estátua da Justiça que fica ali diante da sede do Supremo Tribunal Federal. Ela repetiu por escrito, num ato de vandalismo, ninguém nega, a frase que o ministro Luiz Roberto Barroso disse em tom de desprezo, de deboche, a um brasileiro que o seguiu numa rua de Nova York, em novembro do ano passado. Vocês lembram disso? Pois é, a gente não pode esquecer. Duas pessoas, dois comportamentos equivocados. No caso do Capa Preta, foi uma resposta arrogante, que provocou antipatia e indignação dos eleitores do ex-presidente Bolsonaro. E se a gente tirar até a paixão política do episódio, até os isentões coerentes condenaram o comportamento do jurista. É óbvio que a antipatia e indignação devem ter motivado o ato impensado da mulher que escreveu a frase "perdeu Mané" num bem público durante a manifestação. Infelizmente, nem sempre a emoção dá ouvidos à razão. A moça não estava entre os manifestantes que foram presos no dia seguinte, lá no acampamento, diante do quartel-general do Exército em Brasília. A moça só foi presa no dia 17 de março, depois de ser identificada nas investigações. As fotos dela estão aí. Mas o nome dela ainda não foi divulgado. Eu fiquei pensando sobre a estátua da Justiça brasileira, a que fica sentada diante da sede do STF. Ela foi criada pelo artista plástico mineiro Alfredo Seschiati. Ao contrário das representações artísticas da justiça que a gente conhece desde sempre, a nossa estátua não segura uma balança, que indica equilíbrio, que pesa os argumentos para chegar a uma decisão equilibrada e justa. A espada, que deveria estar ereta para demonstrar que, se for preciso, a justiça vai usar a força para assegurar o cumprimento da justa sentença. Mas na nossa representação de justiça suprema, a espada repousa nas coxas da estátua. A venda, que significa imparcialidade, é a única coisa que a nossa estátua da justiça tem em comum com as outras representações da justiça no mundo. Só a venda. Essa desconstrução modernista é reflexo dos conceitos esquerdistas que norteiam a política no Brasil há pelo menos um século. Um século, pessoal. História, quem não conhece pode ser soterrado por ela, eu não canso de dizer. Então vamos voltar lá para o Perdeu Mané. O povo brasileiro é o próprio Mané. Pelo menos tem sido tratado assim, com descaso, com arrogância, com o escárnio da justiça brasileira. E vamos combinar, quanto mais alta a corte, mais esse comportamento transparece. Eu vou finalizar esse notícia e opinião de hoje, usando o caso do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi do governo Bolsonaro. Ele estava nos Estados Unidos de férias com a família quando tudo aconteceu. Ele voltou de lá quase que imediatamente, só para ajudar nas investigações, para responder às questões levantadas pela investigação. Mas ele foi preso e está há mais de 100 dias na cadeia. Os advogados do ex-ministro estão usando todos os recursos, que em linguagem jurídica se chama remédio. Mas a estátua sentada, que serve de cadeira para os supremacistas jurídicos da Corte Máxima, demonstra por que não tem nas mãos uma balança. Ali, nada, nenhuma decisão é imparcial. Tudo pesa contra aqueles que não se associam ao organismo que domina e mantém a vida política brasileira. Hoje, a balança mostrou mais uma vez para que lado ela pende. Luiz Roberto negou a revogação de prisão de Anderson Torres. Ele alegou que habeas corpus não pode ser utilizado para reverter a decisão de outro ministro da corte. Mas a mesma corte concedeu um habeas corpus para o André do Rap, traficante, condenado a 15 anos
Ele foi solto e continua longe dos olhos da lei. Mas essa semana foi agraciado pela justiça brasileira, sem balança, com a devolução de imóveis, carros e até um helicóptero. Todos esses bens foram apreendidos pela justiça. Justiça. Até a próxima, pessoal.